Olá, eu sou o Evandro Melo, seja bem-vindo a mais um AWS ASV Podcast, sempre conversando com figuras interessantes do mercado de software do Brasil. Eu estou aqui com a minha colega Juliana. Obrigada, Evê. E hoje, para bater um papo com a gente, temos aqui o Carlênio Castelo Branco. Carlênio, que é formado em Ciência da Computação e atualmente é CEO da Senior Sistemas, uma empresa que está no mercado há 36 anos e é focada em soluções de gestão e, mais recentemente, passou a integrar também sistemas financeiros, serviços financeiros dentro dessas soluções, né? Carlênio, obrigada pela sua presença. Obrigado eu, Juliana. Obrigado, Evandro, pelo convite. Valeu. Sempre muito legal a gente estar batendo papo aqui. Obrigado, AWS, pelo convite. Carlênio, para começar, a gente gosta de ouvir um pouquinho a trajetória do nosso convidado, né? Assim, por que ciência da computação? Da onde surgiu esse interesse? Então, se você puder contar um pouquinho pra gente. Legal. Primeiro que foi muito por acaso, tá? Na verdade, quando eu estava lá na época de escolher o curso, né? Eu acho que comigo e com vários adolescentes, né? Eu simplesmente, assim, na minha cabeça, eu queria ser engenheiro mecânico, né? E nas universidades, eu sou pernambucano, né? Nas universidades lá na Federal e tal, eu prestei lá para engenharia mecânica. Mas uma das universidades não tinha engenharia mecânica. E aí, quando eu fui ver lá, tinha uma tal de ciência da computação. Eu falei, pô, que legal, né? Esse curso aqui, um curso do futuro. Então, eu vou colocar aqui ciência da computação. E aí eu passei engenharia mecânica e passei também ciência da computação e comecei a fazer os dois. Caramba. E aí comecei a cursar e em um determinado momento, os dois cursos iam para a noite. Um já era à noite e o outro ia para a noite. E aí eu tive que escolher. E aí, como eu já estava cursando os dois, e aí eu, né, nesse momento, eu estava gostando mais de ciência da computação, eu acabei fazendo ciência da computação. Mas foi por acaso. Eu talvez fosse um engenheiro mecânico até hoje, né? Talvez engenheiro mecânico frustrado, né? Sim. Porque hoje eu vejo que eu não tinha nada a ver com engenharia mecânica. Mas tinha exemplos na família, tanto de um lado ou de outro, assim, tinha... Não, na minha família tinha muito engenheiro, acho que era por isso, né? Essa tendência a fazer engenharia, eu acho que era em função da família, que tinha muitos primos que tinham formado em engenharia e tal, então vou fazer. Não que ciência da computação também não tem muito de engenharia, né? A gente acaba vendo física, né? Cálculo e tal. Mas, assim, a questão da ciência da computação foi uma coisa que eu comecei, né, por acaso, e aí eu fui gostando e segui por esse caminho aí. Foi um por acaso que deu certo. Um acaso que deu certo. O acaso nos ajuda também, né? É verdade. E você, no começo ali, era técnico mesmo, era desenvolvedor. Sim, comecei como toda carreira de dev começa, né? Hoje a gente chama dev, mas na época era programador, né? Que linguagem que você programava, Carlênio? Na época eu comecei com COBOL, depois fui para Zin. Zin, eu acho que poucos conhecem, era uma empresa, eu acho que era canadense e tal. E aí depois, né, segui a carreira normal como analista, né, analista de sistemas, depois passei a ser consultor, né? E aí, em um determinado momento da minha carreira ali, começou a me chamar a atenção a questão comercial, a questão de gestão, e aí eu saí, né, meio que da área técnica e fui para a área, primeiro na área comercial e depois na área de gestão, né? Então, primeiro você passou para vendas. Primeiro para vendas. Você passou a ser um vendedor, é isso? Aí passei. Eu fui ser gerente comercial de uma filial da empresa que eu trabalhava, né? Num determinado momento ali, eu falei na época com o meu diretor, olha, eu estava querendo ir para a área comercial, por mais que eu goste aqui da área técnica, mas o que me chama a atenção mesmo é esse contato com gente, aí visitar cliente, então quando tiver uma oportunidade, lembra de mim. E aí, pouco tempo depois, surgiu uma oportunidade, era para tocar uma filial, era para ser um gestor de uma filial. Não era só vendedor. Era ser um gestor de uma filial. Mas era uma filial super pequena, estava um pouco em crise ali, eles estavam decidindo se fechava, se não fechava. Olha, tem essa oportunidade, queres? Um teste de fogo. Um teste de fogo. Ele fez, tu vai e eu não garanto que tu volta, se não der certo, né? Passagem só de ida. Passagem só de ida, né? Mas é aquilo, né? Quando tu tem um desejo, né? Tem uma vontade de experimentar coisas diferentes, tu tem que, em alguns momentos, tem que arriscar. Isso faz parte da nossa vida, né? E aí deu super certo. E aí de lá eu não voltei mais para a área técnica propriamente dita. Quais foram os maiores desafios na sua visão, assim, dessa transição do mundo mais técnico para o mundo comercial? Porque apesar de você queria, foi intencional essa movimentação, mas imagino que tiveram alguns desafios aí. Sim. É porque assim,
se eu tivesse seguindo uma carreira comercial, né, começar como vendedor e fosse crescendo, aí tu vai aprendendo com o tempo, né? Eu acho que foi uma mudança muito, muito drástica, né? Mas como várias outras que eu fiz, foi muito, muito drástica, assim, não foi tão pausadamente, né, seguindo, né? Mas eu acho que, assim, desafios é aquilo que nunca tinha vendido, né? Era uma pessoa da área técnica, né? Nunca tinha vendido, né? Então, assim, técnicas comerciais, né? Como se comportar, o que fazer, tudo isso não teve... E eu não tive um mentor, porque eu fui ser já gerente dessa filial, que não era no estado onde eu estava. Então, ali foi muito aprendizado, muita leitura do que fazer. Tive que ler muito, né? Muitos livros ali para ver como se comportar. E ver o que estava se passando no mercado, o que as outras empresas faziam, o que colegas faziam e seguir. Testar, né? E testar, né? Porque não, neste momento, infelizmente, não tive ali um mentor que foi dizendo, olha, faz isso, tu errou aqui, tu errou ali, né? Eu fui para uma filial ali super pequena e que eu ali já era o gerente da filial, né? E é interessante que até hoje ainda vejo muito isso, né? A área técnica tem uma certa, às vezes, rivalidade com a área comercial, né? Tipo, pô, só eu trabalho, aquele cara ali só vende, né? Tem muito isso. E você, como que era, o que te chamou a atenção em ir para essa área de lidar mais com gente, pessoas e vendas, né? O que... assim, o trabalho do técnico, né? Da carreira técnica, né? Tu fica muito concentrado ali no teu dia a dia, né? De desenvolver um software, de desenvolver um novo sistema, tal, né? E isso eu sentia muita falta desse contato com gente, de sair, de conversar, né? Então, você sempre foi uma pessoa de gente. Assim. De gente. Então, assim, e aí não tem certo ou errado, né, Evandro? Eu acho que é o perfil de cada um, né? Então, assim, eu não posso dizer que eu era uma pessoa triste seguindo a carreira técnica ali, muito pelo contrário, né? Super feliz e ali... provavelmente eu estou onde eu estou hoje em função dessa bagagem que eu conquistei ao longo do tempo. Mas, assim, eu sempre tive uma preferência mais por esse contato de gente e também para a área de gestão. Isso me chama muita atenção. Logo depois que eu me formei ali em ciência da computação, eu comecei a fazer alguns cursos de pós-graduação em administração e tal. No final do curso, eu comecei a fazer um curso de economia também, que não terminei ali porque estava trabalhando, já teve mudança e tal, mas fui fazer pós em administração. Então, essa carreira começou a me chamar mais a atenção do que a carreira técnica propriamente dita, né? Mas, principalmente, se tu perguntar, eu acho que sim, é esse contato com gente, né? Toda vez que a gente faz uma visita a um cliente, por exemplo, porra, eu volto super feliz, porque tu aprende alguma coisa, né? Tu aprende sobre o negócio do cliente, tu visita aquele cliente, ele mostra a fábrica, mostra a estrutura que ele tem, os desafios que ele tem. Então, é um aprendizado constante que a gente tem oportunidade na área comercial, né? Quando a gente está numa área comercial de visitar esses clientes, vai aprendendo e vai te dando escopo como profissional, né? De estar conhecendo segmentos diferentes, empresas diferentes, gestores diferentes. Né? E assim, na sua fala, dá para ver que você é um estudioso também, né? Assim, fez a faculdade, depois fez outros cursos. Fez duas, né? Já começou fazendo duas. Aí teve que escolher uma, mas aí no final já emendou com uma economia. Você acha que esse para você deu certo, assim, mas você acha que esse é um bom caminho, que era estude? Eu acho que é um bom caminho interessante, assim, eu sempre a gente tem uns bate-papos lá com a turma da Sênior, né? Todo mês eu encontro o pessoal e sempre tem muitas dessas perguntas, o que fazer, poxa, eu quero crescer, o que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer, né? Eu acho que os melhores cursos que eu fiz foram aqueles quando eu já estava na posição ou prestes a assumir aquela posição. Isso foi muito mais valioso para mim, né? Por exemplo, quando eu estava lá no Chile, eu fui fazer um MBA também em administração lá. Então, naquele momento, eu estava numa gestão de uma empresa em outro país e aí fui fazer um MBA, serviu para eu me atualizar ali naquele momento e me dar... Porque coisas que eu estava discutindo naquele MBA eu já levava para a minha vida profissional. Né? Era uma coisa que não estava tão afastado, né? Eu acho que por exemplo, quando eu fiz a minha primeira pós ali em administração, eu ainda não estava na área de administração, eu queria ir. Então, era uma coisa que aprendi, legal, mas era muito afastado do meu dia a dia, porque eu ainda ali estava numa carreira técnica e estava estudando outra coisa, né? Quando você estuda aquilo que tu já pode trazer para o teu dia a dia, é muito melhor. E sim, eu acredito. Eu acho que acredito muito que faz parte de estudar. Eu acho que todo profissional deveria, independente da posição que esteja, de tempos em tempos, voltar para a cadeira, né? A gente está falando de idade, a gente que entregou um pouco na hora que a gente está falando voltar para a cadeira, né? Mas, assim, eu acho que todo profissional devia, de tempos em tempos, voltar, assim, e estudar de novo. E nos dias de hoje, então, né?
que tudo que é novo fica muito velho, muito rápido, eu acho que de tempos em tempos seria muito bom todos os profissionais, mesmo que estejam em posições de liderança, né, gestores, diretores, CEOs, voltar para a cadeira, dar humildade. Dar um refresh ali no estudar de sistema. novo, ver o que está acontecendo, porque senão você fica velho e fica com posições que já se passaram. Né? Legal. Legal. E é uma posição assim, de liderança que é fácil de cair na tentação de eu já estou maduro, eu estou a ponto de ensinar, não de ficar mais aprendendo. Porque, vamos combinar, também cansa, né? Fazer 2 anos de MBA, ou fazer mais uma faculdade, não é um negócio que... Conciliar com o dia a dia ali, de fazer a gestão de uma empresa é complexo também. Sim. É claro que assim, eu acho que fazer uma universidade novamente, para quem está numa posição dessa, não tem nem tempo, né? Não tem tempo, no nosso dia a dia, né? Reuniões, viagens e tal. Mas cursos mais curtos, né? 3 meses, 6 meses, isso é perfeitamente factível, né? E hoje a gente também tem tantos cursos online que você pode fazer, não necessariamente você hoje tem que ter que viajar ou tem que, né, tá dentro da sala de aula ali, você pode fazer remotamente no seu horário. Então... E acho que estudar também passa muito pelo seu interesse de buscar conteúdo. Não necessariamente você também precisa fazer um curso formal de determinado tema, porque você falou uma coisa que é muito real, que as coisas mudam cada vez mais rápido, né? Então, e a gente tem cada vez mais acesso à informação. Então, também... Acho que tem um pouco do... Você se mostra estudioso, mas também muito interessado. Então, tem essa questão de... Tudo bem, talvez eu não tenha tempo de entrar num curso formal de 2 anos, mas eu posso buscar conteúdo e assistir no meu tempo. Isso. Né? E aplicar para minha realidade, enfim. E Carlene, voltando para... Né, você assumiu essa função de gestão já em vendas, então era um desafio duplo, né? Imagino que seu primeiro desafio como gestor e uma mudança diária. Como é gerenciar o vendedor ali na ponta, né? Assim, como era para você o dia a dia? Você já trouxe pra gente que você gostava do contato do cliente, mas tem um lado ali, o bastidor, o dentro de casa da gestão que tem que acontecer também, né? Como era isso para você no começo e como é hoje? Porque hoje você tem aí um time muito maior, né? Sim. Vendedor, né? Do que se alimenta. Do que se alimenta, onde vive. São 2 coisas aí. Um, que tu tem que manter o teu time motivado, né? De todo dia sair. E não é fácil, né? Porque às vezes você faz quantas visitas para conseguir uma venda, né? Em alguns negócios isso é mais forte, em outros menos forte, isso, né? Mas, por exemplo, tem áreas, né? Principalmente aquelas áreas de vendas remotas, né? O cara faz 30 ligações no dia para talvez vender ou tem dia que talvez não venda nada, né? Então, assim, isso a pessoa tem que ter muita resiliência, né? Para no próximo dia acordar de novo e vou batalhar de novo para tentar de novo. Então, eu acho que trabalhar isso, né, do time, isso é essencial. Mas falando um pouco de gestor, eu sempre, desde o início da minha carreira e até hoje, né, eu sempre gosto de ver números, né, e fazer a gestão por números. Então, muitas vezes o pessoal chega para mim, e às vezes talvez eu seja até chato nisso, né? O pessoal fala, pô, aquele cara é legal, não sei o quê. Eu fico, legal é se ele entregar. Né? Esse cara é bom. Bom por quê? Porque ele é simpático. Não, ele é bom se ele vai entregar ou se ele não vai entregar. Né? Se ele está estudando, se ele está se aperfeiçoando, se ele oferece os produtos que a gente tem. Né? Eu acho que, então, essa questão de gestão de uma equipe de venda, tu tem que separar realmente em 2 momentos. Um momento que tu tem que manter essa equipe motivada, animada, treinada, mas também tu tem que fazer um controle da tua gestão, né? Tem que ter uma gestão muito forte na equipe de venda, né? Porque aquela velha história, né? Assim, não dá para chegar no dia 30 do mês e dizer, poxa, não batemos a meta, né? O controle tem que ser todos os dias ali, e se teve algum desnível ali naquele dia, por que isso está acontecendo? O que está acontecendo que está saindo, né, da meta que a gente estabeleceu? E saber os motivadores, né? E não por acho. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é a concorrência. Não. Se estamos com um problema de concorrência, tem um problema de preço, então traz aqui, né? Então, assim, eu acho que... É ter o dado. Né? Quando as pessoas vêm, eu acho que... E que no final, assim, talvez seja às vezes o Carlene é chato nisso, mas no final eu sei que a equipe está aprendendo também com isso. Porque ela própria também tem que se desafiar e também tem que se preparar será que eu não estou vendendo? Será que é esse o motivo mesmo ou é esse? Né?
Então, essa questão de fazer gestão muito forte nos números ali e baseado em dados, né? E hoje a gente tem muitos dados para tomar decisão. Ao contrário do lado de trás, que isso era mais difícil. Que era mais uma intuição. Mais uma intuição, vezes, né? Tinha um pouco de intuição. Poxa, hoje a gente tem uma quantidade de dados enormes, então não faz sentido para mim mais. Né? Nunca fez. Então hoje, você começar a tomar uma decisão baseada em acho, né? Ou intuição. Eu acho que a intuição é super importante, tá? Isso um dia desse eu estava conversando sobre isso. Eu acho que a intuição talvez seja a última decisão que tu tem que ter. Depois que tu teve uma série de informações, série de dados, prós, contras, tal, no final a intuição vale. Mas a intuição não pode ser a primeira. Ou a única, né? Ou a única na tomada de decisão, sabe? E a gente se engana, na minha visão aqui, a gente se engana que a intuição ela é isolada do resto. Não, né? A intuição também é data-driven, né? Você tem toda uma bagagem e é por isso que às vezes você tem um insight. Ele não veio do céu, né? Ele veio do seu conhecimento. Ele veio da sua base de dados. Concordo plenamente com isso. Assim, a intuição, no final, foi em função de uma série de informações que você foi absorvendo e depois, poxa, eu vou por aqui. Mas, assim, tomar logo primeira decisão, se é a intuição... Eu acho que, né? Não funciona. Deixa que eu brilho, né? Começou com eu acho, já não é uma conversa muito boa, né? Até tem 50% de chance de dar certo, 50% errado, né? Às vezes o cara tem muita sorte, mas eu não acredito muito nisso. Legal. E acho que você trouxe uma questão de número, né? A gente estava batendo um papo aqui, escutou um podcast seu, deu uma lida e a gente pegou algumas informações, né? Por exemplo, você assumiu a GetNet com um faturamento ali entre 25 e 30 milhões e quando você saiu da posição chegou a 3 bilhões. E a gente vê essa mesma movimentação acontecendo na Sênior, que é uma empresa que hoje está ali perseguindo, se já não chegou, o 1 bilhão. E como é isso, assim, né? O que você vê de influência sua no processo? A gente sabe que sempre é um trabalho de time, mas o que você vê de influência sua e qual foi, de fato, a sua participação, assim, para esse crescimento tão expressivo acontecer em 2 momentos, em 2 empresas de perfil diferente, enfim? Na Get a gente tinha uma... Eu me lembro quando eu entrei logo na Get, a gente tinha uma meta de fazer 100 mil estabelecimentos credenciados, né, na época, né? Então foi uma fase de muita loucura, assim, eu acho que em termos de trabalho, talvez seja a empresa que a gente mais trabalhava. E vocês eram os desafiantes do mercado. Os desafiantes, era naquela até, época era um duopólio, né? É o que é hoje a Cielo e a Rede, né? Na época eram outros nomes, né? Eram as duas dominantes no mercado. E a meta de chegar a 100 mil estabelecimentos era para isso, para dizer, olha, tem uma alternativa aqui no mercado de uma rede que tem já 100 mil estabelecimentos credenciados, né? E aí eu tinha um time enorme espalhado no Brasil todo de credenciadores, né? E aí vem o que a gente estava falando agora há pouco, né? De métricas todos os dias, né? Então, todos os dias, no final do dia, a gente via, olha, qual era a meta de estabelecimentos abertos, quantos abriram, quem não abriu. Então, vamos ligar para o supervisor e vamos entender qual é a dificuldade que ele está tendo, né? Então, era uma pressão muito forte, tá? Eu brinco até que se fosse nos dias de hoje, talvez aquilo fosse bullying, talvez, mas não era uma pressão muito forte, né? Nós todos de ter uma meta que a gente tinha ali pela frente de fazer, né? Então era controles diários ali que a gente tinha, né? Mas desculpa cortar, nessa época você era gestor do time de vendas. De vendas. Quando eu entrei, eu tomava conta de uma regional, que era regional, a gente chamava Regional Sudeste ali, que era o Rio ali, aliás, era Rio e Minas Gerais, né? E depois assumi a diretoria nacional, com todas as regionais embaixo de mim. Então era comercial. Né? E aí tinha os 5 superintendentes embaixo e abaixo dos superintendentes ali, toda uma estrutura, acho que tinha uns 400, 500 credenciadores no campo, né? Então, era uma coisa que a gente acompanhava diariamente, porque assim, se a gente escorregava um dia a meta, com certeza no 30º dia não ia chegar. Então, era muito controle ali, né? Mas como a gente tinha muito controle, a gente sabia as pessoas que desempenhavam bem e que desempenhavam mal, e que desempenhava mal. Ou era treinamento, ou infelizmente a gente tinha que, naquele momento, trocar, substituir porque tinha que seguir, né?
Então era um negócio muito insano na época. O ciclo de vendas super rápido. é rápido, né? Rápido. A gente tinha uma meta, eu me lembro, era mais ou menos assim, 25 estabelecimentos abertos por mês, cada credenciador tinha. Então, se era 25, 20 dias, 22 dias úteis... basicamente abria um por dia, um mais por dia, de um ali, até, por credenciador, né? Ali, né? Então, era mais ou menos isso que tinha. Então, era um ciclo muito rápido. Ele saía ali fazendo visita e ele fazia os credenciamentos, né? Então, como tinha um por dia, em média, por consultor versus 400, tu tinha que abrir 400 estabelecimentos por dia, né? E aí, no mês, dava tantos mil. Então, era uma questão de métrica muito fácil de medir, e se tinha qualquer desnível, a gente estava ali, né? Então, assim, talvez o Carlênio ajudar é isso, é o bater bombo, mostrar para a equipe que tinha uma meta muito clara que a gente tinha que atingir, e vamos trabalhar pessoal. E se tem alguma dificuldade, levanta a mão e diz, tenho dificuldade, vamos resolver. Mas a gente tem que chegar lá. Então, acho que isso talvez, como o perfil do Carlênio, sempre foi esse, assim, ó, aquela meta ali, vamos chegar. E o que precisar a gente tirar da frente, vamos tirar. Não vamos discutir problema, vamos discutir solução para a gente chegar lá na frente, né? Eu acho que na Get foi isso. Na Senior, eu acho que aí, por mais que a meta também era né? Na época, quando eu cheguei, era 100 milhões, né? Que faturava. Vamos chegar em 1 bilhão. E aí eu falava, eu me lembro em algumas entrevistas, não, porque a gente vai chegar a 1 bilhão. O cara olhava assim para a gente, tem essa conversa de que 1 bilhão, o cara fatura 100 milhões, né? Mas também tinha uma meta clara de a gente chegar. Mas eu acho que ali talvez um pouco diferente na Get, porque a Get já tinha um baita de produto, assim. Era mais dizer, sabe, aquilo que tinha, estava tudo perfeito ali, e dizia, vocês podem fazer mais. Temos essa opção, né? Assim, a gente pode fazer muito mais do que está fazendo, né? Não era uma questão de fazer uma mudança radical, de que uma pressão muito forte na equipe, até porque aí o ciclo de vida é muito mais longo da venda de um software, né? Tu pega um RP, isso pode levar 3 meses, 6 meses. E o convencimento para o estabelecimento trocar a maquininha ali, acho que era muito mais fácil do que trocar de RP. Muito mais fácil, muito mais fácil. Então, assim, é um outro produto, né? Totalmente diferente, né? Até porque na Get, por mais que tivesse uma base tecnológica, era um negócio muito mais de varejo e financeiro, né? Eu estava ali eu tinha saído da indústria de tecnologia em si, né? Estava numa indústria muito mais financeira e varejo. E na Get eu volto para a área de tecnologia, que tem ciclos de vida mais longos, o desenvolvimento de um produto é muito mais longo, né? Tipo, quando você vai desenvolver um novo RP, a gente leva 3, 4 anos para desenvolver um novo RP. Então, são ciclos de desenvolvimento mais longos. E ali a gente também, mais uma vez, assim, tem que mostrar a capacidade do time, tem que provocar muito o time. Eu sou um cara extremamente, assim, eu provoco demais. Eu acho que o ser humano tem uma capacidade de se reinventar e de chegar a lugares que ele não imagina que ele vai chegar e que só depende dele para chegar. E muitas vezes o que precisa é alguém dizer, tu pode, cara, vai lá, você vai conseguir, né? As pessoas às vezes se trancam, né, achando que não pode, não vou conseguir, não vou fazer isso e tal. E no final consegue. Então, assim, eu sou um cara super provocativo do time e dizer, né, sempre que chegou na meta, mas a gente pode fazer mais, pessoal. O que é que falta? E vamos fazer. E muitas vezes parece uma loucura e no final todo mundo, no final entrega. Chegamos, né? E você comentou que você é provocador, assim, provocativo. Você aceita ser provocado também? Como que é isso? Demais, assim. O nosso comitê executivo lá são 7 diretores, né? E eu procuro ter pessoas de perfis bem diferentes ali, né? E as nossas decisões são muito compartilhadas, né? Eu não sou um perfil de líder que eu chego pela manhã com aquela ideia, pessoal, vamos fazer isso. Nunca. É centralizador. Nunca. É uma decisão muito compartilhada com todos e que em alguns momentos eu vejo que a minha visão é diferente do time e segue a visão do time, né? Mas no final eles me convencem, poxa, eu estava errado. Aí tu tem que fazer um exercício, né? Exercício de humildade, né? Muitas vezes não é fácil, né? Porque como o cara está pensando diferente de mim, né? Como assim, ousa, né? Como assim? Exato. Como assim, né? Então, assim, primeiro tu tem que dar liberdade ao teu time dele chegar e dizer, Carlênio, eu não acho que isso é por aqui, eu acho que é por aqui. E eu tenho que parar. Como assim? Mas tenho que parar, tenho que escutar e estar aberto para dizer, puta, ele tem razão, vamos por aqui.
né? Então, assim, essa decisão compartilhada... E aí eu também falo muito para os nossos diretores lá, né? O que eu faço, vocês têm que fazer igual, né? Porque quanto mais decisão compartilhada, isso eu sempre acreditei, assim, a chance de tu tomar a melhor decisão é muito maior quando tu compartilha uma decisão. Porque ali tu tem 6, 7 pessoas vendo posições... Por aqui tem fatores positivos, por aqui tem fatores negativos. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram nisso? Quando é um só pensando. Sim. Acho que voltando no que a gente falou antes, desculpa, são diferentes bancos de dados, né? A gente falou disso na intuição, mas acho que é super válida a perspectiva diferente, porque você tem ali o seu banco de dados que vai olhar para aquela situação, tá, eu vejo esses pontos positivos, esses negativos. De repente vai ver um dos diretores e vai falar... Legal, só que na minha experiência eu acrescentaria esse ponto e esse. É isso. Talvez seja a hora que você pare e fala, putz, vamos reavaliar, porque realmente eu não tinha olhado essa perspectiva, né? Total, é isso. É a experiência, né? Tu monta o teu time com pessoas com skills diferentes, que vieram de empresas diferentes. Então, nessas horas, é bem o que tu falou, Juliana. Na empresa que eu trabalhei, a gente fez dessa forma, ou na empresa que eu trabalhei, a gente fez e não deu isso certo. Então vamos colocar isso aqui nos prós e contras para tomar a decisão, né? Então, assim, as decisões compartilhadas, eu não tenho dúvida que sempre a chance de dar certo é muito maior do que quando você toma uma decisão única e exclusiva. Aqui na Amazon a gente tem os nossos princípios de liderança, né? E um deles é o Have Backbone, Disagree and Commit. Que acho que é muito isso. Cara, se você tá certo e muito pautado em dados, né? Não é uma intuição, tá certo por quê, né? E a gente é encorajado a provocar e ser provocado em qualquer nível, né? Não tem, se meu gerente está falando, ou o gerente do meu gerente está falando, eu vou me recolher. Não, cara, não concordo por conta disso. Então, o disagree é muito importante. Mas acho que é muito importante também chegar no commit. Depois, assim, beleza, é isso aqui que a gente vai fazer. Não tem esse, mas eu avisei, né? Mas eu falei para não fazer assim. Cara, chegamos nessa consenso, tá todo mundo aqui. É isso aí. Assim, depois que decidiu, tem ali 7, né? 2 pensaram contrários. Decidiu. Pessoal, é isso. Agora todo mundo por aqui. Não começa a querer remar para trás, né? Porque aí não vai levar a canto nenhum. Eu acho que é perfeito. Assim, a gente tem que discutir ao máximo antes. Mas uma vez tomada a decisão, é uma decisão de todos. Vamos junto. Todos nós tomamos e vamos em frente. E se errou lá na frente... Beleza, tomamos a decisão, vamos juntos. Vamos entender onde erramos, vamos corrigir. Mas acho que não tem nada pior do que eu avisei, né? O famoso, o cara. É que aí acho que a decisão não foi tão compartilhada, né? Porque assim, se ela é de fato compartilhada, e se a pessoa, se o diretor, ou até descendo os níveis, né? O diretor fazendo isso com o time dele. Se a pessoa se sentiu ouvida, mas no final... foi por um outro caminho, acho que também tem a humildade de entender, poxa, me ouviram, eu expus os meus pontos e num consenso naquele grupo, talvez de fato o meu caminho não era o melhor, né? É um exercício de humildade, acho que independente do nível hierárquico, né? É um exercício de humildade da pessoa mesmo, né? De, legal, expus meu ponto e talvez não fosse o melhor caminho naquele momento. Sim. Enfim. Tem outro exemplo bem prático que a gente utiliza lá, que é super legal. É o nosso planejamento estratégico, né? A gente dá oportunidade a todos os colaboradores participarem ali, opinarem, dar sugestões, críticas e tal, né? E por que isso é legal? Pelo sentimento de pertencimento depois, né? Depois todo mundo teve a oportunidade ali de participar, de ser ouvido. Não necessariamente aquela ideia vai ou não. Mas, né, pode aparecer uma baita ideia ali e ser aproveitado, né? E alguns movimentos que a gente fez dentro da Sênior surgiram desses momentos de PE, com discussão que todos opinaram ali, apareceu poxa, por que não? Né? É o caso do financial nosso lá, né? Isso surgiu em PE, nas discussões de PE. Poxa, por que a gente não aproveita toda essa base que a gente tem e começa a oferecer produtos? Faz sentido, vamos fazer. Né? O Carlene, não quero deixar passar aqui uma história sua e aí já aproveitar e fazer o link, né? Acho que na Telemar, na Oi, que você também trabalhou, eu vi que você era responsável por vender cartão telefônico. Que acho que... agora tu me entregou de vez a minha idade agora. Não, a nossa, né? Porque a gente usou. Eu usei a ficha, eu né? não Vamos só, assumir, vai. Eu usei ficha, né? A gente é da época da ficha. Caía mais aí, né? E é engraçado que aquele ditado, caiu a ficha, né? E se usa até hoje. Eu vejo a molecada falar isso, eu falo, cara, você não tem nem noção do que é isso, né? Só repete. Mas na nossa época tinha a tal da ficha.
E eu lembro que a gente colecionava até cartão telefônico. Tinha pastinha. Assim. Isso aí. E aí a pergunta, queria que você comentasse um pouco, porque é interessante. Mas você saiu do mundo de uma venda também, de vender cartão telefônico, que é uma venda quase que de guerrilha ali, é muito rápido, é um ciclo de vendas curtíssimo. Na GetNet também, um ciclo de vendas curtíssimo. E aí você passou para vender sistemas, que é um ciclo de vendas, 3 meses é rápido, né? Quando acontece. É longo, tá? Uma discussão. Como que é para vocês? Primeiro contar um pouco dessa história que é interessante. E depois fazer esse paralelo, assim, ciclos de venda diferentes, produtos diferentes, como que é? Legal. Essa história é interessante, porque eu estava na época, quando eu entrei na Oi, durante a entrevista, isso em Maceió, né? Eu tinha me mudado para Alagoas ali e entrei na Oi na época ali, né? E durante a entrevista o cara fez, olha, a gente está num momento aqui pós-privatização, tal, se tudo der certo, se tu for bem profissionalmente, provavelmente tu vai ter uma hora que se mudar daqui. E o caminho natural é o caminho da matriz, que é lá no Rio. Eu falei, tudo bem, beleza. Mas eu ainda estava numa área de tecnologia, né? Não mais de desenvolvendo, mas muito mais na área de infra, né? Na época de links, de dados, essas coisas todas, né? Já em vendas. Continua em vendas, aí já na área de vendas, né? E aí deu tudo certo lá, e aí eu recebi o convite para ir para Matriz, né? E aí nesse convite era para ser gerente nacional de vendas, né? Eu ia sair de um gerente de uma filial ali para ser um gerente nacional de vendas. Mas aí o convite foi para, olha, tu vai ser um gerente nacional, mas para ser o gerente nacional da distribuição de cartão de orelhão, né? Eu falei, caramba, agora pega teu currículo, rasga, né? Joga fora, para que estudou tanto para nada, porque não tem nada a ver mais com tecnologia, né? Mas isso eu acho que foi um dos grandes aprendizados na minha vida e daí que talvez tenha servido para mim essa questão de ter humildade e escutar muito o time, escutar muito a equipe. Porque quando eu cheguei lá, tinham 5 regionais abaixo de mim, com experiência de muitos anos na distribuição de cartão, e eu não entendia nada daquilo ali, né? E como é que o Carlênio, que não entendia nada, ia chegar lá, ser gerente deles e começar a dizer, faz isso, faz aquilo, isso está certo, isso está errado. Isso é impossível, né? Tem gente que faz isso, mas eu discordo plenamente, né? E aquele momento era muito de escutar, né? Escutar eles, escutar a opinião deles e aí começar a formar a tua opinião, né? Então, num primeiro momento, né? E também não tinha isso de ter um mentor, né? Eu literalmente, a gente viajava num dia, na Oi tinha muito isso, né? Tu se mudava, assumia ali aquela posição e o cara daquela posição já tinha saído. Ou para outra posição, ou tinha saído da empresa, mas ninguém passava o bastão, toma aqui, faz isso. A cadeira já estava vazia, tu sentava e começa, e te vira, né? Isso acontecia muito lá. E aí, assim, esse exercício de humildade, né? De escutar, de ir formando tua opinião, de ver prós, contras e tal, que isso serviu com certeza para mim é o crescimento profissional e para minha vida toda, né? Esse exercício de escutar o time, né? Então, assim, foi uma mudança extremamente radical, né? Mas que no final tudo tu aprende, né? E aprendi com isso, né? Que tamanho que era esse time aí que você liderava? Era um time de 5 regionais que tinham embaixo e eu não me lembro mais ou menos, mas era uma turma grande na época. Eu imagino que era uma receita de mais de R$1 bilhão naquela época, né? A gente está falando ali 2005, de venda de cartão. Era uma estrutura bem grande. Não tinha ideia que era tão grande assim. Com muitos distribuidores embaixo. Que é bem granular, né? Porque você tem muito que estar granular. lá na ponta da ponta. E naquela época, né, pessoal, assim, não tinha ainda, estava nesse momento de transição. Eu fui justamente para assumir esse momento de transição ali, que estava surgindo o celular. Ali foi bem na fase de transição. Ou então, seja, todo mundo tinha um cartão telefônico, ou era né, telefonia fixa. Meados de 90. Ali, era 2000, anos 2000. Tá. Ali estava surgindo o celular, mas muito pequeno ali. Né? A Oi tinha sido acabado de ter sido o lançamento da Oi. Então, poucas pessoas tinham celular. Era um negócio muito caro, né? Não sei se vocês lembram, muito caro. Então, assim, o que era muito forte ainda era a telefonia fixa, o orelhão todo mundo tinha, e o celular surgindo ali para poucos. Não era um negócio tão popular como é hoje, né? Então, assim, era uma equipe grande com muitos distribuidores, né? Na época, das metas que me foram postas ali era reduzir a quantidade de distribuidores, que tinham muitos espalhados no Brasil todo, e queria meio que profissionalizar isso, né? Na época, a gente
trouxe, por exemplo, né, que era até uma quebra de paradigma, a gente trouxe a Souza Cruz na época, que era, né, para ser distribuidor de cartão. Então foi paradigma para eles também. Né? Porque eles estavam nas bancas de jornada. Eles estavam nos mesmos pontos, né? E aí sentido. Quando a gente chegou, levou a ideia para eles, mas como isso? Não, mas aí eu vou parar de vender, vou diminuir minha venda de cigarro. Eu falei, não, tu já vai no mesmo ponto, tu vai continuar vendo igual. Foi para BAT, lá em Londres, na época, para aprovar. O certo que aprovou e eles começaram a distribuir cartão. Então, assim, eram ciclos diferentes, né? Ciclos muito rápidos de venda de cartão e tal. Mas, de novo, serviu de aprendizado, né, para tu levar para tua vida, né? Mas, assim, se tu perguntou sobre ciclo de vida, eu acho que, assim, a Oi, nesse caso, ciclo de vida super curtos, a GetNet, ciclo de vida curto, e quando você chega numa empresa de gestão, né, de tecnologia, ciclo de vida mais longo, naturalmente mais longo, que tu começa a conversar, vai levar 3, 6 meses, pode levar mais de um ano, dependendo do projeto. Às vezes é só você começa a ter uma conversa com aquele possível cliente, vai amadurecendo e com o passar do tempo, aí ele vai precisar trocar alguma solução e aí ele nos procura, né? Então tu tem que ter mais paciência ali, né? Eu quando cheguei eu tive mais uma adaptação, tive que ter um pouquinho mais de paciência, né? Porque o ciclo de vida é um pouquinho mais longo, né? Você estava acostumado com aquele negócio de... Muito mais, né? Do dia, né? Sim. Não dá para fazer uma reunião diária hoje com o pessoal, dizer, e aí, pessoal, como é que vendeu hoje? Não dá. Você trouxe o ponto do vamos bater ali os dados diariamente, né? Então tem que abrir tantos por dia. Não é a realidade atual. Não é a realidade atual. Mas mesmo assim, é claro, de venda não é a realidade atual. Mas diariamente a gente acompanha lá como é que está indo o resultado ao longo do mês e vai vendo se vai ter algum desnível ou não. A gente já olha e já vem ali e já começa a trabalhar o que pode estar acontecendo, né? Mas com certeza o ciclo de vida é diferente. Bacana. E Carlene, você trouxe no meio da sua fala uma coisa que eu acho importante, que é a questão de você chegar ali para substituir uma cadeira e a pessoa já não está mais ali. E um dos assuntos que a gente queria trazer também é a questão da sucessão. Que acho que é muito importante e, idealmente, deveria ser algo planejado, enfim, né? Assim, você entrou na Sênior para suceder um dos fundadores. E aí a gente queria ouvir um pouquinho de você como foi isso, porque né, a pessoa... Foi o seu Jorge, né? Ele fundou a empresa e em determinado momento... entendeu que era o momento dessa sucessão. E hoje você, como CEO, pensa nisso para uma próxima já? Ou como isso é dentro da Sênior, né? Essa questão da sucessão. Legal. O meu processo de sucessão, né, lá na Sênior, o Jorge tinha sido presidente, né, por vários anos, né? A Sênior é formada por 3 fundadores. Primeiro o Guido foi o primeiro fundador, né? E logo em seguida vieram o Nésio e o Jorge. Eu acho diferença de 1 ano ali, entre um e outro. E aí depois o Guido saiu da operação, né? Saiu da operação e ficou o Jorge como foi o presidente da operação, né? E aí, em determinado momento, quando estava se implantando a governança lá na Sênior, implantação do conselho e tal, ali já se decidiu que o presidente executivo não poderia ser o presidente do conselho, a mesma pessoa, né? E aí foi nesse momento que teve a transição, o Jorge, não, então vou ser o presidente do conselho e vamos atrás de um presidente aqui para a operação. E aí ele abriu o processo, teve algum candidato interno lá e candidatos externos ali. Foi um processo bem longo, né? Na época eu tinha acabado de voltar do Chile, pela GET, né? Estava lá em Porto Alegre. E foi muito por acaso, porque não era uma vaga, assim, o Carlênio se candidatou à vaga, eles que foram me procurar e saber do meu interesse. Você já conhecia eles ou foi? Não conhecia, era aquele negócio Sênior, tem uma empresa que tem uma empresa de recursos humanos, tal, mas não conhecia assim profundamente, né? Eu comecei a conhecer mais profundamente, brinquei, né, numa reunião do board lá da diretoria da GET, o diretor financeiro fez: olha, vamos substituir o sistema de recursos humanos e vai ser a Sênior. Então assim, a empresa que eu estou conversando aqui tá, então deve ser uma empresa legal para ir. Então, mas eu não conhecia. E isso eu acho que foi um processo, sei lá, uns 6 meses mais ou menos. E foi para isso mesmo. Foi para o Carlênio conhecer mais detalhadamente a Sênior e a Sênior conhecer o Carlênio, né? Essas transições nunca são fáceis, né? Uma decisão de mudança de um presidente, né?
E eu tinha muito receio, porque, primeiro, eu ia ser o primeiro executivo de fora que não o fundador, né? Isso tem um risco, a gente, quando vê o histórico, muitas empresas, isso não dá muito certo, né? Em muitos momentos, o fundador acaba voltando, então eu tinha um pouco desse receio. Eu tinha um receio também de uma mudança para uma cidade menor e tal. Então, foi um processo longo ali, 6 meses, né? Ambos se conhecendo, que no final deu tudo certo. Pegando esses 6 meses, né? Obviamente, a gente não quer saber salário, essas coisas. Mas o que se discute nesses 6 meses? Você fala de se conhecer, mas como que é isso, né? Se conhecer como, né? Assim, nos 6 meses ali, assim, primeiro, o Jorge me mostrou o planejamento que eles tinham de chegar a 1 bilhão. E, por exemplo, já tinha ali. Quando eu cheguei, já tinha esse planejamento lá. Disse, olha, e foi quando eu perguntei, tá, e aí? Não, a gente vai fazer 100 milhões esse ano. Até eu, putz. Legal, tá fácil. Mas eu acho que foi isso que, um dos motivadores, eu dizer, poxa, eu vou para uma empresa, vou ser CEO de uma empresa, que também tem um projeto de crescimento, né? Que eu sempre gostei muito, né? Na minha vida foi assim, de fazer essas coisas de muita aceleração, de muito crescimento e tal. Né? Então, assim, o Jorge me mostrou, eu fui conhecendo também quem eram os sócios, né? Na época, tinham 11 sócios minoritários, alguns dentro da operação, né? Eu tinha uma preocupação, aqui o Carlênio não é que vai tirar os sócios aqui, mas tem que ser assim, se está tendo um desempenho legal, ok, senão a gente tem que ter essa oportunidade de troca e tal, né? Então, foram alguns acordos que foram feitos ao longo desses 6 meses. É claro que salário é um dos pontos que se discute, né? E a questão de autonomia, imagino. De autonomia, falou, que isso é uma autonomia. Era um receio teu, né? Assim, eu não gostaria jamais de ter ido para sênior lá e não ter autonomia de tomar decisão, porque ainda os fundadores estão lá e eles que decidem e você executa, né? Não era para ir. Aí não era muito o meu perfil. Então tinha que ter separado muito claramente o que era responsabilidade do executivo e o que é responsabilidade do conselho de administração. E teve que rolar um convencimento do seu Jorge, ou ele... Na cabeça dele isso já estava formado? Não, eu quero de fato dar autonomia, isso já estava mais maduro? Sim, já estava. Assim, eu acho que é interessante porque a Sênior lá atrás, né? Hoje é fácil, a gente, né? Uma empresa de capital aberto e tal, com o conselho há muitos anos formados, mas desde lá até de trás, isso estava muito claro na cabeça deles, assim, o que era papel de conselho e o que era papel de executivo. Então, nunca, cara, nesses 12 anos, teve alguma coisa do lado de um fundador, conselho, dizer, olha, Carlênio, faz isso aqui. Não, sabe? A gente leva as coisas para lá, discute no conselho, ali o que no conselho é aprovado, a gente vai lá e faz a execução, mas nunca em uma interferência direta ou, por exemplo, um questionamento. Poxa, mas tu fez isso, por que tu fez isso? Não, sabe? É bem separado, a autonomia foi combinada, foi cumprida. E isso é uma coisa que é um diferencial, eu acho, muito grande da Getz quando a gente compara com outras empresas, né? Porque a gente vê muita interferência de conselho com o executivo ali, porque não sabe os papéis de cada um, né? E isso é muito ruim, né? Mas ainda tem empresas que tem aquela briga de sócios e essa briga de sócios leva para a operação, né? Isso... porque são os fundadores, assim, ali no conselho tem fundadores, tem pessoas que viram a empresa surgir, né, assim... Era tudo mato. Era tudo mato em 88, né, empresas de software em 88 tinham um desafio que, enfim, mato alto, como a gente fala, e aí eles, poxa, hoje eu não tô mais na operação, tô no conselho, deve ser difícil também pra pessoa não querer botar o dedinho. Um apego, né? Porque apego, né? É isso. É o filho, né, entre aspas, claro. de poxa... Eu estou entregando o meu filho para os cuidados de outro, né? É compreensível, né? Compreensível, mas acho que o combinado não sai caro. É isso. É compreensível, mas não é certo. Né? Eu acho que as empresas têm que ter o papel muito claro da separação, que é o conselho do que é a executiva. E até pegando as suas experiências anteriores, que você chegava lá, o antigo dono da cadeira já nem estava, nessa aqui eles estavam, né, ali presente. Então, o Jorge estava, a gente passou um tempo de transição ali, a gente passou 2 meses ali visitando os principais clientes, visitando os canais de distribuição. Então, ali teve uma passagem de bastão. Eu não cheguei, o Jorge já tinha ido embora, eu te vira, é teu. Não. Teve uma transição, de fato, Teve né? uma transição ali, 2 meses, que a gente ficou, né, sentando numa mesa em conjunto ali, né? E falando sobre a minha sucessão, né, tu perguntou também, aí sim eu tenho um combinado com o conselho, né, que, assim, e eu gostaria muito que o meu sucessor estivesse dentro da Sênior, né?
Não que um executivo venha de fora vai dar errado, até porque eu acho que eu dei certo, né? Estou há 12 anos, agora eu posso dizer que eu acho que dei certo, chegando né? num bi. Chegando num bi. Mas, assim, eu acho também que é sempre melhor se o teu sucessor está dentro de casa, né? Porque, assim, ele já conhece a cultura, já conhece as coisas que estão indo bem, as coisas que não estão indo tão bem, conhece as pessoas. Então, tem todo um trabalho de adaptação que um executivo de fora, quando vem, pode se adaptar e pode não se adaptar, que quando o seu sucessor está dentro de casa, isso o risco é menor, o mais risco mitigado. É muito menor, né? Então, sim, a gente trabalha... É claro que, assim, eu acho que num processo de sucessão, provavelmente o conselho vai também olhar interno e vai olhar externo, né? Porque também não é... se o externo for melhor do que o que tem interno, vai se contratar um externo, né? Também não é proibido contratar externo. Sim. Mas a gente trabalha muito forte para que um sucessor esteja dentro de casa, né? E eu tenho trabalhado muito forte com eles, tenho trabalhado com o conselho, pontuo quem são meus possíveis sucessores, um programa de formação para eles também. E também peço muito aos diretores fazer o mesmo com suas equipes. Então, isso é um negócio que é sagrado lá na Senior, de a gente trabalhar a sucessão, né, muito forte. Em todos os cargos. Então, a gente vai até os coordenadores, tem todo um processo de sucessão ali bem definido, quem está mapeado, o que é que a gente precisa fazer para essas pessoas ocuparem essas posições, quais são os gaps que elas têm hoje. Então, está tudo bem definido. Né? Uma curiosidade que eu tenho, porque isso é uma prática, assim, né? Eu lembro, enfim, nas empresas que eu trabalhei, prepare sempre alguém para ocupar a sua cadeira, até para você poder ser promovido. Muitas vezes você não é promovido porque, cara, não tem quem te substitua, então você vai ficar aí mais um tempo. Então, para um nível mais baixo, isso é legal. Vou deixar alguém preparado aqui porque eu quero ser promovido. Quando você é CEO, vai ser promovido ao quê? E aí a minha curiosidade é isso, né? Você está falando de sucessão, você traçou uma meta de eu vou ficar aqui mais quanto tempo, ou uma meta de eu vou chegar a um bi que seja, e aí eu vou partir para um próximo desafio. Como é que você encaixa o timeline, assim, de criar um sucessor, mas quando que o sucessor vai me suceder, vamos dizer assim? A gente trabalha junto com... Não é que o Carlinho não tem uma data definida, né? Não é que eu já falei para o conselho, conselho, próximo ano estou indo, tchau, vamos preparar. Mas sim, eu acho que como toda carreira de executivo, né, a gente tem que trabalhar para esse momento chegar, né? E que quando o momento chegue, as pessoas estejam preparadas, né? E se elas vão estar prontas? Provavelmente não, provavelmente vai ter alguns gaps, né? Mas isso é uma coisa que eu sempre falo também lá na Senior, e eu acredito isso também pela minha vida profissional, como foi de chegar num lugar que não conhecia. Tu tem que investir muito mais na pessoa do que no conhecimento propriamente que ela tem ali ou não. Porque conhecimento tu dá. E conhecimento tu dá muito rápido, né? Tu faz um treinamento, 3, 6 meses, esse conhecimento dá. Mudar perfil, né? Sim, mudar soft skill, isso aí... soft skill Isso aí tu não muda. Então, assim, até quando a gente está mapeando é interessante, quando a gente está mapeando os sucessores, né? A tendência, né, de todo líder é dizer, olha, o meu sucessor tem que ser alguém que trabalha aqui comigo, que conhece a minha área. E não necessariamente deveria ser assim, né? A gente deveria procurar sucessores que tenham potencial para. Porque, falta conhecimento? Pessoal, conhecimento a gente dá, né? Mas vamos estimular que as pessoas transitem em diferentes áreas dentro da organização. Porque tu dá escopo para ele, dá estufo, né? Fica um profissional melhor na hora que passou em várias outras áreas do que um que seguiu aquela carreira. Poxa, eu fui financeiro, fui analista, gerente e tal. Se ele transitou numa área comercial, numa área financeira, numa área técnica, numa área de suporte, numa área de serviço, no final, esse profissional está muito mais preparado para assumir novas posições, né? Vai ganhando casca, né? Vai ganhando casca. Então, assim, eu acho que isso é outra provocação que o Carlinhos sempre faz, e porque eu acredito muito, né? E que a tendência nossa como ser humano é tentar dizer, poxa, esse está mais próximo do que eu. Mas será que é isso que a gente precisa? Exato. Talvez, né? Puxar um semelhante. Assim, puxar um semelhante. Uma pessoa de mesmo perfil, de repente, isso. Né? Mas será que é isso que é o melhor para a empresa, né? E acho que a empresa tem momentos, né? A gente falou no começo, a Senior é uma empresa de 36 anos. Com certeza, ao longo dos anos, o que foi exigido, tanto do CEO quanto dos diretores, foi diferente, né? Lá no começo, tinham-se desafios de
um mercado muito maior, provavelmente, a ser explorado, mas quem falava de software de gestão, talvez em 88, né? Sim. As empresas tinham a ciência de que elas precisavam daquilo. Hoje elas têm, mas tem mais competidores em contrapartida. Então, acho que é importante trazer isso, porque o perfil também da pessoa vai mudar, né? Ao longo dos anos, da pessoa que vai ser necessária, talvez, naquela cadeira, né? Sim, sim. Agora, isso é um trabalho, né? Assim, eu acho que num momento de sucessão, né? Na minha visão, e o Carlinhos pode estar certo, pode estar errado, mas é a minha opinião, né? Se naquele momento de sucessão tu não tem um sucessor, tu falhou como líder, né? Aí já tem uma falha. Por que você não? Porque você teve tempo de criar, né, teu sucessor e de formar teu sucessor, né? Então, assim, por exemplo, eu estou há 12 anos, né? Se eu sair e não tiver o meu sucessor lá, né? Eu acho que eu falhei. Isso vai ser uma falha minha como líder, né? Porque eu não posso dizer, poxa, mas eu não tive tempo. Eu tive tempo, Sim. né? Eu tive tempo de escolher, eu tive tempo de ver prós, contras, eu tive tempo de ver os gaps de cada um e, em função desses gaps de cada um, vamos então tentar fechar com eles os gaps, né? Através, né? Com feedbacks e tal. Então, assim, eu acho que essa questão de não ter um sucessor, se a gente não tem um sucessor, a gente está falhando em algum momento, né? Isso deveria ser uma das atribuições e principais atribuições de todo líder, preparar seu sucessor, né? E sem ter medo de dizer, poxa, mas ele é melhor do que eu. Ótimo. Se ele for melhor do que ele vai me empurrar para cima. Quando tu tem um liderado que ele é muito pior do que você, ele vai te puxar para baixo. Sim, porque aí tu tem que entrar na operação para resolver o problema que ele deveria estar resolvendo. Mas, de novo, né? É muito fácil ir por esse caminho, né? Até pela questão de ego, vaidade, né? É muito fácil você falar, pô, mas o cara já tá se destacando mais do que eu e eu não tô bem na hora de querer ser sucedido, né? É muito fácil cair nisso, né? De novo o que a gente tava falando, né? É compreensível, mas é errado. Mas tá errado. Exato. Nem só porque é compreensível vai estar certo, né? Isso, é compreensível, mas é errado, né? A gente deveria. O ser humano tem seus medos, né? Sim. É normal. É natural. E a gente falou aqui um pouco do mato alto, grama baixa, tudo mais. E eu tava pensando justamente isso, né? A Sênior nasceu ali em 88. Pô, não tinha muitas empresas de software de gestão. Mas, ao mesmo tempo, não tinha muitos compradores de software de gestão. Você tinha que desenvolver um mercado para poder vender, né? Sim. Hoje em dia, tem vários aqui no Brasil bem consolidados, né? A competição é muito grande. E, putz, até a microempresa tem algum software de gestão, ela tem, né? Qual que é o principal desafio de cada momento desse, né? Tipo, pô, aqui tem o oceano azul, tá? O tal do... só que, ao mesmo tempo, cara, você vai ter que ensinar alguém que ele precisa daquilo, né? São momentos distintos, né? Se a gente voltar ali para início da Sênior, né? É um momento, como você falou, o oceano azul, quase ninguém tinha. Então, tem o nosso financeiro sempre fala, não, eu queria lá voltar aos tempos que eu emitia 100 pedidos novos por dia. Ele brinca, né? Ele fala, né? Que era verdade. Primeiro que as empresas no início da Sênior eram empresas menores que atendiam, empresas menores. Ciclo de venda menor. Ciclo de vida mais menor. Então, o ticket bem menor mais também. Né? Então, eu quero voltar esse dia. Cara, não tenta voltar esse dia, porque significa que a gente vai estar vendendo tickets super baixos, né? Mas, assim, voltando lá atrás, né? Com certeza, Oceano Azul, as empresas não tinham ainda, então era isso, emitia 100 pedidos por dia, porque era um mercado muito mais a ser conquistado ali e não era um mercado maduro, né? Mas, por sua vez, tinha as dificuldades de uma empresa que está nascendo, não tinha recursos, né? O Jorge, né, que ele, entre os três, quando os três estavam na operação, o Jorge era responsável pela área comercial. E, na época, a empresa não tinha recursos, né? Então, ele pegava um ônibus, né, lá de Blumenau, vinha aqui para São Paulo, descia na rodoviária, o distribuidor ia pegar ele na rodoviária, ele ia fazer visita a clientes, né? Então, é um tempo... Eu fico imaginando hoje, se eu pegasse lá os nossos executivos, lá, pessoal, vamos lá, vamos pegar o ônibus hoje na rodoviária, vai lá para São Paulo, né? Era outra realidade. Então, não tem fase fácil, né? Assim, tem os desafios de cada momento. Ali, tinha o mercado Oceano Azul, mas com dificuldades financeiras ali, dificuldades de investimento, dinheiro contado e tal. Sem a cultura sem uma cultura, de profissionalizar. Com o único produto naquele momento, que era o RH, né? E as empresas, acho que a cultura é importante, né? Porque as empresas talvez
Talvez não, provavelmente não tinham a cultura de que elas precisavam de um sistema de RH, que era o produto que a Sênior tinha na época, para fazer a gestão, né? Tirando as grandes empresas, que não era o foco da Sênior naquele momento, as pequenas, não, por que eu preciso de um software para fazer gestão de pagamento? O meu financeiro faz ali, ó, na planilhinha, é o escritório de contabilidade. Né? Então tem o desafio de criar a necessidade, talvez, né? Sim. Então, assim, teve as suas dificuldades. Trazendo para os dias de hoje, né? Aí a Sênior já é outra empresa, né? Espalhada já no Brasil todo, com suas filiais regionais, uma empresa super capitalizada, então já não tem um problema na área financeira. Mas claro que hoje é difícil você encontrar empresas que ainda não tenham um software de ERP, ou não tenham um RH, ou não tenham um software de logística, né? Então, assim, é um mercado muito mais maduro. E aí você tem que para crescer nesse mercado, você tem que se reinventar. Vender mais para o mesmo ou vender mais para o mesmo, com novos produtos. Então, na hora, né, a gente lá começou com o RH, depois veio o ERP, depois veio logística, né, agora vem o financeiro. Então, você tem uma base de clientes muito grande e você consegue levar, cada vez você leva novos produtos para aquela base de clientes, que é uma base de clientes enorme, né? Você tem que aproveitar as novas oportunidades que aparecem no mercado, no próprio sistema. Então, sei lá, vamos dar o exemplo do nosso HCM lá, né? 15, 20 anos atrás, HCM era folha de pagamento, era rodar a folha de pagamento, né? Hoje a gente tem toda uma área do Talent Acquisition, do Talent Experience, que são coisas que surgiram nos últimos anos, né? Que muito mais focado hoje na gestão do colaborador do que propriamente em rodar a folha de pagamento. Isso continua sendo super importante, mas é meio que uma commodity, né? Você rodar uma folha bem é uma commodity. Tem que rodar bem e rodar a folha e pagar o funcionário no dia que está combinado, né? Mas toda a parte de gestão desse colaborador, de gestão de desempenho, crescimento dentro da organização, melhor perfil para cada cargo, isso tudo são coisas que surgiram nos últimos anos e que alguns anos atrás não tinha. Então aparecem novas linhas de receita que você desenvolve e leva para a tua base de clientes, né? Então, clientes assim, poxa, eu nunca tive um RP. Não vai encontrar uma empresa média, grande, que nunca teve um RP, né? Então, a gente trabalha muito na troca, isso acontece muito, e aí entra a responsabilidade de nós, como sênior, de continuar tendo essa imagem de uma empresa, né? Empresa super séria, que tem um baita produto, que aquilo que falou que ia entregar, entrega, porque aí você cria, né, as indicações nos nossos clientes da Sênior, né, para outros clientes, né? Mas assim, vai encontrar empresas que não tem, é muito difícil, né? De vez em quando a gente encontra, aí numa empresa, um tempo atrás a gente implantou o nosso RP numa empresa que faturava mais de 1 bilhão por ano, e que o RP dele era um RP que ele tinha desenvolvido dentro de casa. Caramba. Mas isso é cada vez vai ficando mais raro, mais raro de acontecer, né? Então, é encontrar novas oportunidades, né? Novas tendências que estão acontecendo, né? Agora AI, né? Olha quanta oportunidade está surgindo para a gente colocar nas nossas soluções de recursos humanos, do RP, de logística. São novas soluções que não tinham até então. Sim. E aí você começa a incluir. E são novas fontes de receita. Né? Até pegando um pouco essa ponte e juntando outra pergunta, né? Eu vi uma frase sua que eu achei muito boa, né? Que é: fazer EBITDA numa empresa de software é fácil. É só você não investir no futuro. Isso. Mas se você não investir no futuro, você está com os dias contados, né? Então, eu queria entender um pouco como é que você balanceia, tá certo essa palavra? Tá. Faz isso, né? Do tipo, precisa entregar resultado no curto prazo. Então, o EBITDA é algo importante, mas ao mesmo tempo precisa investir no futuro. E juntando a isso, na sua chegada, se eu não me engano, foi bem naquela época do SaaS, né? Do Software as a Service, começar a crescer muito. E ter aquela transição de uma empresa mais antiga como a Sênior, né? De sair do modelo de vender licença para o modelo SaaS. Que não é fácil você prover isso. Você tem que redesenhar seu software, tem que fazer um modelo de negócio diferente. Então, você também pegou essa transição. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. A questão do EBITDA, né? Isso é um ponto que eu acho que toda empresa de tecnologia tem que ter muita atenção, realmente. Assim, e isso não é só uma atenção do executivo, é uma atenção, por exemplo, do conselho. E o conselho também tem essa atenção, né?
Porque quando a gente desenvolve uma nova plataforma, né, como a plataforma nossa que a gente desenvolveu, né, ela é super recente, tem 2, 3 anos que está aí. Né? Essa plataforma ela vai fácil, próximos 5, 6 anos, é essa plataforma que está aí. Né? Ou um novo RP, quando a gente desenvolve, também 6, 8 anos vai. Sendo que se você para de investir na nova versão ali, né, na nova plataforma que tu vai lançar daqui a 6 anos, né? Provavelmente tu vai gerar muito EBITDA durante esse tempo. Mas daqui a 6 anos tu tá fora do mercado. Tu tá morto. Porque teve uma transição de tecnologia e aquela tecnologia que foi super legal durante 6 anos é uma tecnologia totalmente agora ultrapassada. E você não consegue, de maneira rápida, trazer essa nova tecnologia. Não. Você tem que estar agora pensando... eu vou colocar. Exato. Não consegue. Agora, vou desenvolver agora. Não, agora tu vai você passar vai ter mais o quê? 4, 2, 5 anos Ah. para desenvolver. Então, isso é um equilíbrio. De um lado, claro que a gente tem a cobrança muito forte para geração de EBITDA, geração de caixa, lucro, crescimento, né? Isso tem que ter mesmo, mas tem que sobrar um espaço no teu orçamento também para tu tá fazendo os investimentos que não são para agora e não são para 2, 3 anos, são daqui a 5 anos. Senão, daqui a 5 anos tu tá morto. Então, é muito pensar na perpetuidade da empresa, que a gente não quer uma empresa que vai sobreviver mais 5 anos, e sim que mais 10, 20, 30, 50 anos, né? Então, esse é um ponto super importante. O segundo, eu confesso que eu esqueci da segunda a questão pergunta. da transição. Da transição. de licença para SaaS, né? Legal. Quando eu cheguei, foi quando estava começando a surgir. A gente via algumas empresas entrando no o que chamam do Vale da Morte, né, que é justamente na transição foi para o SaaS, não tem mais aquela receita de licença, e a receita de licença era super importante e a empresa... Porque vinha de uma vez. Se perde, né? Se perde, porque ali a receita de licença é uma receita super limpa, clean, né, que não tem custo, é uma coisa que tu já desenvolveu, só vem. E aí eu me lembro que no início, quando a gente começou a discutir aí por AWS, né, na roda lá um dos executivos, aí, poxa, a gente tem que ir, temos que começar a vender só SaaS a partir do próximo ano. Eu falei, não. Pessoal, vamos com calma. Porque se a gente migra de uma hora para outra nisso, primeiro que o nosso cliente ainda não está preparado para isso. E não estava mesmo. Muitos clientes ainda eram super reticentes a ir para o cloud. Né? Segundo que a gente vai perder uma receita extremamente importante para o nosso negócio hoje. Então, a gente vai ter que fazer com que essa evolução seja mais tranquila possível, para quando a gente tiver realmente totalmente migrado, a gente não entre nesse vale da morte aqui, que muitas empresas entram e não conseguem sair. E foi muito tranquila, realmente, assim, né? O que a gente achava que, né, todo ano, eu me lembro que todos os anos a gente fazia o orçamento, não, esse ano a licença vai baixar. E a licença ainda subia. E não era porque a gente estava empurrando, era porque o cliente ainda queria. Agora, com o passar dos anos, a gente viu essa curva se invertendo, né? E hoje, por exemplo, mais de 95% das nossas vendas já é toda em SaaS, né? Mas ainda hoje... Ainda tem alguém ainda que tem compra 5% licença. que ainda compra licença. E está tudo ok, né? Então, a gente procurou fazer isso com muita calma naquele momento, de não querer empurrar no cliente que, olha, ou vai ser SaaS ou tu vai ter... Porque aí corria o risco de ele dizer, tá bom, então vou procurar outro fornecedor, que eu quero continuar aqui, né, com on-primes. Então, foi feito de uma forma muito tranquila. Foi um período longo, né? A gente faz, sei lá, se eu estou há 12 anos, eu acho que tem uns 8 anos que a gente está nesse movimento, né? Uma curiosidade aqui, o seu time de vendas, porque uma coisa é você ser remunerado por uma venda de licença, né? E outra por SaaS. Você criou um time de vendas apartado ou era o mesmo vendedor, ele poderia escolher o que vender? Como que era isso? Nós mudamos a política comercial para fazer com que quando ele vendesse SaaS, ele não fosse prejudicado, porque assim, vender licença, vem aquilo tudo de uma vez, o SaaS vai vir ad eterno. Então, se fosse comparar, ele tem uma meta financeira para vender e fosse deixar elas por elas, ele não ia vender nunca SaaS. Conhecemos os vendedores, né? É isso. Sabemos assim, como funciona. Ele vai vender o que tu direcionou ele para vender. Claro. Né? Não é culpa dele, é culpa do modelo. Né? Então, a gente mudou a política comercial e quando ele vendia SaaS, a gente multiplicava por X meses ali, que dava mais ou menos o valor da licença. E ali foi mais uma decisão, porque aí a gente levou essa decisão mais para o cliente. Claro, sempre tentando direcionar para vender cada vez mais SaaS. Era isso que a gente acreditava e acredita até hoje, né? Que essa era a nossa preferência. Mas nunca também tentar forçar o cliente ao ponto do cliente pular fora, porque a gente forçou ele por um determinado caminho.
O que no início era um processo de muito convencimento do cliente, dizer, poxa, vem para SaaS, vai reduzir os custos, tu não tem mais que investir em infraestrutura, tal. E tinha muita dúvida. Hoje isso praticamente foi eliminado, né? Hoje o cliente já busca o SaaS porque ele está vendo que investir em infraestrutura, poxa, com tanto problema de cyberataque, né? Ele tem uma equipe dentro de casa que não é o core. O cara é uma indústria, o cara tem que vender produto. Aí o cara tem dentro de casa uma equipe para estar cuidando de cybersecurity. Então, hoje ficou muito mais fácil e, naturalmente, ele veio para o SaaS. A gente estava falando do mato alto e grama baixa e tal. Acho que cai nisso também, né? No primeiro momento, você tem que educar o mercado que isso é melhor e pode ter uma rejeição ali da maioria, né? Mas depois que eles entendem que o modelo é melhor, aí flui muito mais fácil, né? Eu acho que como toda tecnologia que surge nova, né? E o cloud, de certa forma, né? Uma nova tecnologia, né? São os movimentos que fazem. Não? Movimentos sempre vai ter o early adopter, né? E até que chega um momento decepção e depois vai, né? Depois vai. Então, é isso. Assim, eu acho que lá atrás, quando falava muito em cloud, e lá tinha um problema, muitas vezes, até da infraestrutura do cliente que não estava preparado para, né? Então, depois, com o tempo, né, isso, naturalmente, o cliente... Legal. E acho que hoje, Sênior é uma empresa super consolidada, capital aberto. IPO é um tema, né? Vocês pensam, tem um planejamento sólido para isso? A gente sabe que é um movimento importante para as empresas, né? Como esse tema é discutido ali no conselho por vocês? A empresa está pronta, tá? Eu acho que em termos de tamanho, a gente já tem tamanho agora, né? Em termos de EBITDA, a gente já tem EBITDA para isso. A gente se preparou uns 3 anos atrás, quando estava no movimento de muitas empresas abrindo capital. Mas naquele momento eu me lembro que a gente tinha adquirido 4 empresas num determinado ano lá. E aí os bancos, olha, mas vai fechar a janela. Eu fiz, não tem problema de fechar a janela. A gente não tem que fazer IPO por fazer IPO. A gente não tem nenhuma dívida aqui para pagar, nenhum dos fundadores estão querendo sair da operação e vender e se realizar. Então, é preferível que a gente faça as coisas certas, se prepare. E se o mercado estiver aberto, a gente sai. Se o mercado estiver fechado, a gente espera a próxima janela. Claro que ninguém achava que ia ficar 3 anos como está o mercado fechado, né? Ok. Mas ao longo desses 3 anos se viu pra caramba pra gente, porque a gente continuou na batida de crescimento. Então a gente era uma empresa de 600 e poucos milhões, agora é uma empresa de 1 bilhão. A tese que a gente colocou lá atrás, e quando a gente vai ver a tese hoje, o que a gente dizia que ia fazer com recursos do IPO, a gente fez sem os recursos do IPO. Então, assim, no momento que o mercado abrir novamente, a gente é uma empresa que vai poder mostrar a tese lá atrás, né? Mostrar o que a gente fez mesmo sem IPO, e vai mostrar para eles que não é uma empresa que está vindo aqui mais para prometer que vai crescer, porque tem um baita histórico de crescimento. Tem um lastro ali. E todos os anos, né? Quando a gente fala com os investidores, né? Eu acho que isso é um grande diferencial da Sênior, né? Empresa que cresceu sempre acima de 20% todos os anos, né? Se a gente volta 5 anos, 10 anos, 15 anos, todos os anos com muito crescimento, com muita rentabilidade, muitas aquisições, que a gente fez várias aquisições, então também não, eu vou pegar recursos para começar a fazer aquisição. Não, a gente também já tem um histórico aqui do que fez. Inclusive, né? Aquisições em outros países. Vocês adquiriram uma empresa na Colômbia, né? Então, acho que vocês fizeram essa expansão geográfica também aí no meio do caminho aqui, né? Então, acho que é bem sólido, bem sólido. O caminho. Não é uma promessa, né? Olha, eu vou agora, eu vou ter recursos e eu vou começar a fazer. Não, a gente já fez, né? A própria operação internacional, a gente vê tantas histórias mal sucedidas também, né? De empresas que querem ir para fora e não conseguem se adaptar, seja por cultura, seja porque o mercado mapeado não deu certo. E a nossa operação indo super bem lá na Colômbia, né? Duplicou em 3 anos. Então, assim, a gente realmente tem um histórico super positivo. Então, o mercado voltando, estamos prontos. É claro que não é uma questão só de o mercado voltar, a precificação também tem que voltar, né? O mercado está super achatado, né, nos últimos anos aí. Mas estamos prontos e animados, né? Porque a gente ainda vê muito espaço para consolidar o mercado, tanto aqui no Brasil quanto na América Latina. Tem várias empresas mapeadas ali no nosso funil. E um IPO entraria recursos para continuar essa expansão e até acelerar nosso crescimento. Então, estamos prontos aí para isso. Legal. Carlênio,
para finalizar, porque a gente está aqui chegando no nosso tempo. Passa né? rápido a 1 hora, né? Conversa boa, passa rápido. A gente sempre pede para o nosso convidado deixar uma dica de livro, TED Talk, um curso, de repente, não sei. Que você acha que o pessoal que está ouvindo a gente pode aproveitar? Foi algo que mudou, que te trouxe algum insight importante? Enfim, então a gente queria ouvir uma dica sua. Legal. Assim, eu acho que uma dica específica eu não tenho, mas assim, eu gosto muito de ler livros de biografia. Eu acho que assim, e aí biografia tem de tudo, né? Pessoas do Brasil, pessoas de fora, né? E quando você lê, você aprende com os acertos. Talvez aprenda pouco com os erros, porque os erros nem sempre são tão contados assim. De vez em quando eles contam 2, 3 erros, mas contam, né? Então, assim, os livros de biografia, né, para mim são fantásticos. Né? E eu acho que todo livro, quando você acaba, você aprendeu alguma coisa. Né? Legal. Então, assim, se eu pudesse deixar uma dica, leiam livros de biografias, porque são fantásticos. Né? E cursos, assim, eu acho que assim, é o curso no teu momento. Eu acho que se você está ocupando ali uma determinada posição e você está sentindo algum gap na tua cadeira, vai atrás de um curso que complemente, e não precisa fazer, de novo, né, cursos de mais de 2, 4 anos, a gente faz um curso de 1 mês, 2 meses, remotos, e que você aprende, né? Então, não tem um curso. Os que eu fiz são cursos padrões, né, os MBAs de gestão empresarial, porque eu estava ocupando aquela cadeira e aquilo complementava, né? Mas é sempre importante fechar um gap. Mas eu acho que talvez, não dicas de livros, de podcasts, mas dica para a pessoa, né, que acredite no seu potencial. Legal. Assim, as pessoas não sabem a capacidade que eles têm. E quando eles acreditam que eles podem fazer, eles vão lá e conseguem. Bacana. Boa. Obrigado, Carlene. Gostou da conversa? Foi ótimo, obrigado. Boa, Legal. Sempre é bom bater esses papos, né? Obrigada, passa rápido. Passa rápido. Passa verdade. rápido mesmo. Valeu, Ju. Falar do QR Code vai estar aqui em algum canto dessa tela. Se você quiser tanto falar com a AWS ou falar com a Senior, no mesmo QR Code vai ter lá um campo para você mandar sua dúvida, se quiser entrar em contato com a gente, e a gente direciona também para a Senior. Acho que é isso, né? Legal. Obrigada. Obrigado eu. Valeu, até a próxima. Até a próxima.